Olá, bem-vindos à nossa sexta sessão. Vamos falar sobre datasets, sobre conjuntos de dados. O material já está no GitHub, na pasta lição 6, Lesson 6. Vamos abrir o arquivo DataScience R. Cleuton, seção 6, PDF, e acompanhar a aula por ele. Aqui está o nosso PDF e nós vamos falar sobre datasets externos, que é uma coisa muito importante quando a gente faz Data Science. A gente pode pegar dados de várias fontes, bancos de dados, de planilhas eletrônicas, Excel, LibreOffice, até já mostrei para vocês como é que faz isso, mas geralmente nós vamos pegar dados em formato CSV, comma separated values, ou valores separados por vírgula. Normalmente é assim: registro 1, campo 1, vírgula, registro 1, campo 1, 2, vírgula, registro 1, campo 3 e um keras return. Pode ser um CRLF, um enter, mas normalmente é line feed só, né? E por aí vai. Cada enter separa um registro. Os campos têm o mesmo tamanho, mesmo formato, né? São incluídos assim. Normalmente se usa a extensão CSV. Eu já coloquei todos os datasets dessa aula na mesma pasta, onde está o script, vocês vão ver. Não é necessário baixar, mas tem uma pasta datasets lá, que tem vários datasets que vocês podem estudar. Como é que a gente lê um dataset em R? Usando a função read CSV. Por exemplo, aqui eu usei a read CSV e carreguei esse dataset desemprego CSV. Está aqui, ó. Eu já carreguei esse dataset dentro da variável df. E ele aparece aqui. Clicando nele, ele aparece aqui, ó. Tem o período, uma coluna período e uma coluna inflação, já carregado. Se vocês quiserem ver como é esse dataset, eu vou mostrar aqui, ó, para vocês verem o formato nativo do dataset. Tá aqui. Vou abrir com um editor de texto, para vocês verem como é que ele está. Olha só. Período, desemprego, separados por vírgula. Está aqui. Então, a função read CSV lê o dataset e transforma ele num data frame. Um data frame é um vetor multidimensional. Eu tenho uma dimensão que são os campos e a outra que são os registros, ou linhas e colunas. Está aqui, formato tabular. Ou desculpa, aqui. Eu posso exibir a estrutura desse data frame e saber quais são os campos. Tem a função str que faz isso. É mais fácil mostrar aqui, ó. Str desse arquivo. Aí eu tenho aqui, ó, o resultado da função str. Período numérico, desemprego numérico. Posso usar o summary, print summary df. Aí eu tenho o summary do período, o summary do desemprego aqui. Eu posso imprimir, se eu imprimir tudo, se eu der um print df, vai sair um troço enorme na minha console. Mas eu posso imprimir só o início com a função head ou só o final com a função tail. Está aqui, ó, os primeiros 6 registros e os últimos registros aqui. Tá? Agora, nem todo dataset se comporta da mesma maneira. Existem uns datasets não convencionais. Se você exportar um arquivo do Excel, do LibreOffice, pode acontecer dele vir assim, ó. Por exemplo, os campos texto entre aspas, o delimitador ponto e vírgula e o pior, o separador de decimais como vírgula e não como ponto.
O R espera que o separador de decimais seja ponto. Basta eu acrescentar alguns parâmetros no read CSV que eu resolvo esse problema. Tá aqui, ó, esse exemplo aqui. Deixa eu chegar isso um pouco mais para cá para vocês verem. DF2 read CSV, dataset não convencional CSV. O que é isso? É esse dataset aqui que eu estou mostrando aqui, ó, tá? Ele já está lá para vocês lerem. Só que eu passei o parâmetro DEC igual a vírgula, ou seja, separador de decimais do arquivo é vírgula. E CEP, separador de campos, é ponto e vírgula. Pronto, ele leu. Leu, já pegou a estrutura, ó. Nome é do tipo factor, ele considerou categoria, né? São os nomes das pessoas. Pesos é inteiro e alturas é numérico. E se vocês repararem bem, ele já converteu a vírgula para ponto decimal. Eu posso dar um print summary nele, tá? E eu tenho aqui, ó, o campo nome, não tem summary, só tem a quantidade, né? Os pesos tem summary e as alturas tem summary. Bacana. Sempre que você for carregar um data frame, seja ele convencional ou não um dataset, você pode economizar memória e economizar tempo, especialmente se o dataset for muito grande, especificando as classes das colunas que você espera. É o parâmetro call classes. Aí você pode dizer, ó, é um vetor, né, um combine aqui, character, integer, numeric. Você passando isso, vai processar mais rápido. Tá tudo descrito aqui no nosso texto da aula, explicando como é que faz. Existem mais classes do que essa, date, por exemplo, tá? Mas essas aqui são as mais comuns. Falando em data, se eu tiver um dataset assim, ó, eu tenho a data do nascimento, o peso e a altura. Essa data do nascimento aqui tá ano, mês, barra dia. Será que ele vai entender que isso é uma data? O R tem tipo de campo data. Se ele entender que é uma data, eu posso até fazer cálculos. Saber quantos anos se passaram, né? Saber o período. Basta eu passar no call classes que a primeira coluna é date com D maiúsculo. E ele vai entender que esse campo é uma data. Tá aqui, ó. Tem esse arquivo datas CSV que está lá no nosso diretório. Call classes, a primeira coluna é date com D maiúsculo. E ele vai entender que isso é uma data. Qual é a prova que eu tenho disso? No meu estrutura dele, ó, tá dizendo que é date. Ah, mas você não acredita. Ok. Então eu peguei aqui um pedaço da data. Eu quero pegar, ó, desse DF4, desse data frame, eu só quero pegar a coluna nascimento, que é a coluna que tem a data, nascimento. Tá aqui. Ele espera que a primeira linha de cada arquivo sejam os nomes dos campos. Por isso que ele sabe que é nascimento. Esse operador estranho aqui é um cifrão. Ele está querendo dizer, ó, do dataframe DF, pega só o nascimento. É isso que quer dizer. Formata ele pegando só o mês, como numérico. Aí mostrou os meses dos nascimentos, ó. 3, 1, 5, 1, 2. 3, 1, 5, 1, 2. Isso prova que ele leu como data mesmo. Agora, só funcionou porque a data está num formato bonzinho. E se eu tiver a data num formato diferente? Por exemplo, isso aqui, ó. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Como é que eu faço isso? Bom, uma opção é ler a data como caractere e depois converter a data. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu li a data como caractere, passei no call classes character, né? E isso aparece aqui, ó.
character, nascimento, character. E depois eu uso um truque para converter essa data em data. O truque é o seguinte: eu quero converter a coluna nascimento do data frame chamado DF6. Então é DF6 cifrão nascimento. Vai receber o resultado da função strip time. A função strip time, ela converte alguma coisa em data e hora. O R tem um campo, tem dois campos, é POSIX LT e POSIX CT, que representam data e hora. Eu quero converter em POSIX LT. O que? O que eu vou jogar na coluna nascimento do meu data frame? O strip time da própria coluna nascimento, formatado dessa maneira, ó. %D é o dia, %M é o mês, %Y maiúsculo é o ano com século, %H maiúsculo é a hora em 24 horas, %M maiúsculo são os minutos, %S maiúsculo são os segundos. Esse formato está descrito no nosso documento aqui, mas lá embaixo vocês vão ver a descrição, então não precisa decorar. Aí eu imprimo a estrutura de novo, mostro a estrutura. Eu posso ver que a estrutura mudou. Agora, a data não é mais character, é POSIX LT. Eu posso fazer qualquer operação com essa data. Tá? Então, desculpa. É assim que a gente converte um caractere numa data, em formato diferenciado. Para terminar, tem uma coisa muito importante: nulos e lacunas nos dados, né? Nulos podem causar problemas para a gente. Em R nós temos alguns tipos de valores inválidos. O inf, com I maiúsculo, que é infinite ou infinito, é o resultado da divisão de qualquer número por zero, exceto o próprio zero. O NA, que é not available, ou seja, o valor não existe. E o nulo, null, em maiúsculo, NA e null, inf tem que ser assim, I maiúsculo, NF minúsculo. NA tem que ser assim, NA maiúsculo. E null tem que ser exatamente assim. Vamos fazer só uns exercícios na console. Ó. 1 dividido por 0 dá inf. 0 dividido por 0 dá none, not a number. Imprimir uma variável que não existe, ele dá erro, objeto não encontrado. Agora eu posso inicializar uma variável com NA, not available. Quando eu mostrar essa variável, ele vai mostrar que é not available. Posso inicializar uma variável com null. Null e not available são diferentes. Ele vai mostrar o null. Null é sempre maiúsculo. Se eu tentar usar null minúsculo, dá erro. Tá? Agora, o que acontece se eu tiver um dataset que estão faltando valores? Por exemplo, eu tenho aqui valores, deixei uma lacuna aqui no meio, estão vendo? Tem aqui vírgula, vírgula. Se eu tentar criar um vetor assim, ele vai reclamar, não vai deixar. Ok. Se eu definir um valor como NA, ele vai aceitar. Tá? Definiu e o valor está lá, NA. Ó. Agora, se eu for fazer qualquer cálculo com esse vetor, por exemplo, a média dos valores, ele vai dar NA. Então, vai causar problemas nos meus cálculos. Se eu declarar um valor como none, a mesma coisa, ele aceita a criação do vetor, mas se eu for fazer qualquer cálculo com ele, vai dar none. Se eu declarar como inf, ele aceita e a média vai dar o quê? Inf, porque tem um infinito lá no meio. Se eu declarar como null é diferente de declarar como none. Ele simplesmente não considera aquilo, calcula a média normalmente. Para ele é como se aquele valor não existisse. O NA e o none existem. NA, none e inf, mas o null para ele não existe.
Como é que a gente lida com isso? Tem as funções is.na e is.infinity. Aqui, ó, criei um vetor com NA. Se eu usar isNA valores, ele vai dar um vetor de resultados. Falso, falso, porque esses dois não são NA. True, porque esse é NA. O terceiro é NA. Eu posso perguntar direto. isNA valores de 3. True. Se eu declarar como none, o isNA também vai funcionar. Ó, ele vai apontar que tem um valor NA lá dentro, apesar dele não ser NA, ele é not a number. Agora, se eu declarar como inf, ele considera um valor numérico válido. Ó. Não dá erro. Aí eu tenho que testar com isInfinity, para saber se tem algum valor infinito lá dentro. Agora, se eu tenho um dataset que está faltando valores, como é que eu vou lidar com isso? Tá? Uma das possibilidades é eu retirar esse valor. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um vetor que tem um NA no meio. Eu posso calcular a média passando esse vetor e usando o parâmetro NA.rm igual a true. Isso está aqui, ó. Não está nesse script, mas está aqui. Está aqui, ó, esse comando. O NARM igual a true funciona tanto na média como no desvio padrão. Ó. Média, desvio padrão. E o summary, quando tem o NA no meio, ele se vira com isso. Ele consegue calcular a média e te diz a quantidade de NAs que existem. Ele ajuda a gente. Agora, qual é a minha opção? Eu posso retirar do cálculo ou substituir o valor faltante pela média dos valores. Nesse caso, por exemplo, eu tenho meu vetor de valores, tem um NA lá dentro. Aqui é que é um truque legal. Ó. Eu estou pegando, indexando o vetor pela função isNA valores. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores cujo resultado dessa função aqui seja true. Vai pegar o terceiro valor. Se tivesse mais, pegaria mais. E vai jogar o que lá dentro? A média dos valores, removendo os valores inválidos. Com isso, eu joguei no terceiro valor a média. Também resolvi o problema sem remover esse valor do cálculo. É claro que isso vai afetar o resultado. Retirar da amostra ou substituir pela média vão afetar o resultado. Cabe a você interpretar se isso é bom ou ruim para você. Tá? Outra maneira, o que eu posso fazer para retirar um valor de lá de dentro? Eu não quero usar aquele parâmetro NARM igual a true, eu quero simplesmente retirar um valor. Eu tenho um vetor que tem um NA no meio. Eu posso usar a função complete.cases. Ela vai retornar false quando ela encontrar um NA. E aí eu posso simplesmente criar um outro vetor, que é cópia desse, retirando aqueles em que complete.case tem que ser chaves e não parênteses, tá? A função complete.cases retornar false. É o mesmo raciocínio daqui, ó. Só que aqui ele vai pegar de valores apenas aqueles que não têm NA. Com isso, o meu novo vetor não tem o NA, eu retirei da amostra. Tá? E aí eu posso usar a média, o desvio padrão, sem me preocupar em passar aquele outro parâmetro. Isso funciona com dataset e com data frames. Tá? Aqui, ó. Eu tenho tudo isso aqui em data frames aqui. Estou lendo arquivos para processar isso. Existe um arquivo aí faltando o valor que ele justamente está faltando esses valores. Mas vamos mostrar aqui, ó. Criei um data frame de brincadeira na console. Peguei 3 vetores e criei um data frame com ele.
primeiro vetor é o A, que tem números inteiros, o segundo vetor tem strings, mas tem um NA no meio, e o terceiro valor tem variáveis lógicas. Em R, nós podemos ter um tipo de dado que é o lógico, ele só pode ter true ou false. Tá? E criei um data frame com esses três vetores. Ao imprimir meu data frame, eu vejo que tem um NA lá no meio. A função isNA vai retornar dizendo que tem lá, ó, tem um cara lá que é NA. Como é que eu posso resolver isso? Ou eu substituo pela média, ou eu retiro. Então eu mudei aqui um pouquinho, eu coloquei o NA no campo numérico, para eu poder calcular a média. Tá? Aí eu vi que na coluna A eu tenho um campo NA lá dentro. O raciocínio é o mesmo, df, entre colchetes, o resultado da função isNA nessa linha aqui, ó, na coluna 1. Tá? Coluna 1 dessa linha. Que linha é essa? A linha onde o isNA da coluna A do data frame der true. E estou jogando a média da coluna A do data frame, removendo os NAs. É o mesmo raciocínio que nós fizemos com vetores. Aí joguei a média lá dentro. Mais uma vez, você substituir um valor faltante pela média pode afetar seu cálculo. Tá? Eu ainda prefiro retirar. E para retirar, é mais simples. Por exemplo, eu li aqui um arquivo, ó, faltando valor. Esse arquivo está de propósito assim. Vou mostrar para vocês esse arquivo. Faltando valor CSV. Está aqui, ó. Está faltando um valor aqui. Viram? Bom, esse arquivo faltando valor, eu li e notei que tem um NA aqui. Eu posso substituir pela média, da mesma maneira que eu fiz no outro data frame, ou eu posso simplesmente retirar aquela linha inteira. Essa linha inteira aqui, ó, 2007-11, né, com esse campo NA, eu posso retirar. Basta eu usar o read CSV dentro dessa função NA omit. Ele vai retirar aquela linha. É até mais fácil. E isso está aqui, ó. Como é que eu retiro um valor usando o NA omit. Bom, a gente viu aqui no script e aqui está o nosso glossário dessa aula de hoje, em R. O script está na pasta Lesson 6 e chama-se dataset.r. É muito importante a gente aprender a lidar com o dataset, tem muito mais do que eu falei aqui, mas isso é o básico para vocês aprenderem a lidar e filtrar, retirar elementos faltantes e processar, para você poder processar as suas variáveis estatísticas. Bom, era isso que eu tinha para falar. Até a próxima aula.